Você já perdeu o controle? Talvez tenha explodido no momento de raiva. Talvez tenha se fechado em silêncio, sufocado por mágoas. Ou quem sabe, tenha tomado decisões das quais se arrepende, porque estava emocionalmente abalado. Mas e se eu te dissesse que isso não precisa se repetir? Que existe uma filosofia, testada em guerras, prisões, tragédias e caos, capaz de te blindar emocionalmente? Hoje, no canal Eco dos Estoicos, você vai aprender a dominar suas emoções com as técnicas estoicas. E quando você domina suas emoções, você domina sua vida. Este vídeo não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar inquebrável. Assista até o fim. Suporte o silêncio. Encare o desconforto. E você nunca mais será o mesmo. A batalha interna que você ignora. Imagine um homem. Por fora, ele parece forte. Corpo treinado. Voz firme. Mas por dentro, um caos. Basta alguém o contrariar. E ele explode. Basta um pequeno fracasso. E ele se afunda. Basta uma rejeição. E ele perde o chão. Esse homem vive refém da sua própria mente. Reage a tudo. Sofre por tudo. É manipulado pelos próprios sentimentos. E por isso, manipulável por qualquer um. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Dominar suas emoções não é apenas útil. É questão de sobrevivência. E você vai entender por quê. Agora. Lição 1. A dicotomia do controle. A base de todo domínio emocional. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A primeira técnica estoica para dominar suas emoções é separar tudo o que acontece em duas categorias. O que está sob seu controle e o que não está. Simples, mas brutalmente poderoso. Quando você se irrita com algo que não pode mudar, está perdendo energia. Quando sofre por algo do passado, está se envenenando. O estoico observa os eventos como o médico vê os sintomas, com objetividade. Ele entende que o mundo lá fora é instável, mas seu mundo interior é fortaleza. Você não controla o que as pessoas dizem, mas controla sua resposta. Você não controla o fim de um relacionamento, mas controla a maneira como se levanta. Tudo que não está sob seu domínio deve ser solto, porque quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais escravo se torna. Respire. Aceite. Solte. Isso é poder. Se isso já está te fazendo pensar diferente, apoie o canal com um like silencioso. E continue. As técnicas mais profundas ainda estão por vir. Lição 2. Visualização negativa. Treine a mente antes da dor chegar. Espere o melhor. Prepare-se para o pior. Os estoicos usavam uma prática poderosa chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de qualquer evento importante, eles se perguntavam: e se eu perder tudo? E se for rejeitado? E se der errado? Não por pessimismo, mas para preparar o espírito. Quando você antecipa a perda, ela te fere menos. Quando você ensaia mentalmente a dor, ela não te paralisa. Imagine um homem indo a uma entrevista. Ele se prepara não apenas para impressionar, mas para ser ignorado. Ele visualiza o silêncio, a rejeição e se mantém firme. Quando o pior acontece, ele já passou por aquilo na mente. E por isso, permanece sólido. Visualizar a perda não atrai a tragédia. Atrai preparo. E nesse mundo instável, o homem preparado é o que permanece de pé. Essa técnica, apesar de parecer desconfortável, cria uma couraça mental. Ela impede que você seja pego desprevenido. Você já visitou o pior cenário possível. E sobreviveu, ao menos na mente. Essa antecipação estratégica transforma o medo em prontidão. E te permite agir com mais clareza, mesmo sob pressão extrema. Lição 3. O momento presente. A âncora da mente estoica. Sêneca escreveu: somos mais frequentemente assustados do que machucados, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Grande parte da nossa dor emocional não vem do que está acontecendo, mas do que tememos que aconteça. Ansiedade, raiva, insegurança, tudo isso nasce de projeções mentais, de histórias que você conta a si mesmo. A solução? Presença absoluta.
Quando você volta ao agora, o pânico se dissolve, porque o agora quase sempre é suportável. O estoico respira fundo e pergunta: o que realmente está acontecendo? Existe alguma ameaça agora, neste exato momento? Você vai perceber que quase sempre a dor é mental, é antecipação. E quando você volta ao corpo, à respiração, ao agora, você toma o controle. Faça isso sempre. Treine o retorno. Dominar suas emoções é, antes de tudo, dominar sua atenção. Esteja onde seus pés estão. Porque tudo que existe é o agora. Imagine um homem sendo traído pela memória de um trauma. Ele revive o passado, como se estivesse lá de novo. Sente a dor, o medo, a humilhação. Mas então ele respira, olha ao redor e percebe. Está seguro. Está inteiro. Está aqui. Esse momento de despertar é libertador. E está disponível para quem treina a mente. Presença é poder. E o agora é o único campo onde a vida acontece. Lição 4. Autoobservação. Torne-se o vigilante da sua mente. Epicteto dizia: examine o que você pensa. Examine o que você sente. A mente comum reage. A mente estoica observa. Você sente raiva. Mas ao invés de explodir, você se observa. Você sente ciúmes. Mas ao invés de acusar, você analisa. Essa é a técnica do distanciamento. Você não é o pensamento. Não é a emoção. É quem observa tudo isso. Imagine que sua mente é uma sala. Pensamentos entram e saem. Mas você é o segurança da porta. Com prática, você começa a identificar os padrões. Esse pensamento é real ou é só medo? Essa emoção é válida ou é só ego ferido? A mente se acalma quando é observada, porque a consciência dissolve a ilusão. Quer dominar suas emoções? Comece observando-as, como um guerreiro silencioso no alto da montanha. A autoobservação cria espaço entre o impulso e a ação. Esse espaço é onde mora o autocontrole. Sem esse espaço, você é apenas mais um animal reagindo ao instinto. Com esse espaço, você se torna humano, consciente, lúcido, livre. Sêneca dizia: nada é mais lamentável do que o homem que vagueia pela vida sem um objetivo. Quando você não observa o que sente, vive no piloto automático. Segue emoções como um escravo, ao invés de comandá-las como um rei. O estoico se torna espectador e comandante da própria alma. E com isso, se liberta da tirania interna. Lição 5. Amor fati. Ame o destino como ele é. A técnica final é também a mais poderosa. Amor fati. Amor ao destino. Marco Aurélio dizia: o que acontece contigo foi feito para ti. Isso significa olhar para cada dor, cada perda, cada decepção, e aceitar como parte do seu caminho. Não com resignação, mas com honra. O estoico não reclama do que aconteceu. Ele pergunta: como posso crescer com isso? A traição não te destrói, te revela. A falência não te mata, te purifica. O fim de algo é o início de outro. Quando você para de lutar contra a realidade e começa a cooperar com ela, você transcende. O homem que aceita tudo se torna invencível. Imagine perder tudo o que construiu: família, dinheiro, reputação. O homem comum se afoga em desespero. O estoico aceita e começa de novo. Não por fraqueza, mas porque entende que aquilo que aconteceu não veio para puni-lo, veio para moldá-lo. Amor fati é um ato de rebeldia serena. É olhar para o que todos amaldiçoam e abençoar. É a virtude de transformar tragédia em matéria-prima de glória. E quando você ama o destino, nada mais pode te quebrar, porque até a dor se torna aliada. A reconstrução começa agora. Você não vai se tornar inabalável de um dia para o outro. Mas hoje, você deu o primeiro passo. Diante de tudo que te tirava do eixo, agora você tem armas. A dicotomia do controle, a visualização negativa, a presença absoluta, a autoobservação, o amor ao destino. Treine essas técnicas todos os dias. Não para se tornar frio, mas para se tornar firme. O mundo vai continuar caótico. As pessoas vão continuar imprevisíveis.
A vida continuará desafiadora, mas você estará diferente, mais calmo, mais centrado, mais forte, porque agora você não é mais escravo da emoção. Você é o mestre da sua mente. E se essa mensagem despertou algo em você, inscreva-se agora no canal Eco dos Estoicos. Aqui, você aprende a calar o caos e a se tornar o homem que o mundo não consegue quebrar. Deixe seu like silencioso. Compartilhe com o irmão que precisa dominar a própria mente. E comente aqui: eu comando meu mundo interior. Nos vemos no próximo vídeo. Força e virtude. Eco dos Estoicos.